Existem algumas manchas brancas que aparecem nas unhas e aí a gente precisa fazer um diagnóstico diferencial, tá? Então, o mais comum são manchinhas relacionadas ao ressecamento da unha. Então, aquelas mais que são pontiformes e que são algumas que vão aparecendo na unha no decorrer da vida e não depende de idade, nada, em geral são relacionadas ao ressecamento até pelo uso constante de esmaltes e produtos químicos, sabonetes e tudo que a gente usa para lavar a mão e tudo mais. Algumas manchas brancas que aparecem por baixo das unhas, essas sim já são mais preocupantes, porque essas podem estar relacionadas às micoses de unha. É um mito. Na verdade, a pigmentação da unha com o esmalte vermelho, ela ocorre em algumas situações e a unha vai ficando um pouquinho amarelada e tal. Mas na medida que você tira o esmalte, faz a higienização da unha e tudo, ela vai voltando ao normal. O que as pessoas às vezes comentam é que o esmalte vermelho fortalece a unha. Isso sim é um mito. Não tem nada, não tem relação nenhuma com fortalecimento de unha e esmalte vermelho. Então, aí a gente envolve vários fatores nessa questão. Primeiro, a característica da unha, tá? Então eu falo muito que assim, tem pessoas que querem mudar a característica. Ah, eu quero que a minha unha, que é mais fina, fique mais grossa e tal. Isso é muito difícil da gente fazer. Então tem algumas pessoas que têm lâminas mais finas e aquilo chega no final, quando à medida que a unha vai crescendo, a pontinha começa a descamar. Mas isso não chega a ser uma doença. Isso simplesmente, ela vai perdendo um pouco a aderência na profundidade da unha e com isso ela descama a pontinha, tá? E isso está muito relacionado às vezes à umidade, da gente lavar muito a mão, então coisas do dia a dia mesmo. Em algumas pessoas com doenças sistêmicas, anêmicas ou doenças mais graves, aí sim as unhas vão ficando muito finas e essa descamação, esse descolamento entre as lâminas ungueais vão acontecendo. Mas aí são casos mais específicos de doenças. O ideal seria isso. A gente pede muito para as pessoas fazerem isso, ficar alguns dias, um dia pelo menos, sem o esmalte para que a unha possa ter uma regeneração. E aí nesse momento a pessoa podia aproveitar esse momento de descanso para hidratar mais a unha. Porque com o esmalte a gente não, os cremes hidratantes ou óleos hidratantes, eles não penetram a ponto de hidratar a unha. Então, para a gente ter esse momento de hidratação, a pessoa teria que estar sem o esmalte. Cremes hidratantes e óleos voltados para a hidratação das unhas. Esses são os dois produtos que a gente geralmente recomenda. A unha postiça, ela gera tanto o aumento de risco de umidade. Por quê? Porque é um corpo estranho que você está colocando na unha. E aí com isso a gente aumenta o risco de proliferação de fungos nessa unha. Então a orientação é mais nesse sentido. Claro que você retirando a unha postiça, a tendência é a unha voltar ao normal, mas em geral ela gera um descolamento da unha nesse processo todo de você aderir à unha postiça e tudo, e aí você aumenta muito o risco de micose de unha. No Brasil, a gente tem muito hábito de usar tirar a cutícula. Então a gente usa um alicate, tudo para remover a cutícula. Esse é o grande fator relacionado a doenças de unha, tá? Então ali você aumenta o risco de micose, você aumenta o risco de transmissão de doenças e você aumenta o risco de processo inflamatório ao redor da unha. Isso é bem comum. Que é o que? Quando você belisca ali, você tira aquele cantinho da unha e ali a bactéria aproveita e entra e gera uma inflamação ao redor da unha que a gente chama de paroníquia, tá? Então a orientação maior seria essa, tentar evitar o uso de alicates, principalmente para remoção dessa cutícula acima da unha, que é na verdade a proteção da unha e que a gente acaba removendo nesse processo, né? O mais comum são as micoses de unha. Depois a gente tem algumas doenças relacionadas a alguns descolamentos, então traumáticos, principalmente unhas dos pés, em pessoas que fazem esporte.
A gente pega muito pessoas que ocorre um descolamento por conta de trauma ali na unha, às vezes trauma do próprio sapato, e essas doenças inflamatórias decorrentes geralmente de machucados em canto de unha. Uma outra questão que eu atendo bastante são as unhas encravadas, que aí geralmente é uma característica genética da pessoa, em que a unha ela não tem uma limitação lateral, ela entra para a pele e ali ela gera um processo inflamatório crônico e eventualmente até cirúrgico. Tem algumas pessoas que têm o mau hábito de roer as unhas ou ficar retirando, comendo o cantinho da unha. Então isso pode gerar vários problemas, tá? Então, primeiro, se a pessoa rói a unha e ela ingere a unha, isso é um problema seríssimo. Então, assim, que é bem complicado, já envolve todo um aspecto psicológico e tudo, e até físico, né, em relação à digestão, que isso pode atrapalhar. Em relação à própria dentição da pessoa ficar mordendo a unha e tudo, e ela ter algum dano dentário. E o próprio cantinho da unha, que ela fica tirando, removendo aquilo e gerando isso que a gente já falou, que são processos inflamatórios e infecciosos nessas unhas. Baixe agora TV Leão Play, o app da TV Leão, para as duas versões iOS e Android. Você pode ter agora o app da TV Leão, de graça. Baixe agora TV Leão Play, o app da TV Leão. Dicas de beleza, dicas de estética, você vai encontrar na TV Leão.